Quero, em primeiro lugar, saudar a todas e a todos. Muito especial o meu querido amigo, presidente do Para Já Servir Angola e coordenador da nossa Frente Patriótica, Abel Chivuco, para quem peço mais uma salva de palmas. Quero saudar e cumprimentar o que deveria ser o presidente de Angola nesta legislatura, o nosso combatente. Como é que ele se chama? Uma salva de palmas. Meu amigo Chico Viana. Uma salva de palmas. Saúdo desta tribuna os mais velhos patriotas aqui presentes, nomeadamente mais velho Chihuahua, mais velho Mulato. Ele acho que é mesmo mais novo que eu, e vamos chamar também mais velho Nuno. Uma salva de palmas. Saúdo a Comissão Política Provisória do Para Já Servir Angola. Não tendo gravata, efusivamente saúdo os gravatas azuis. Pela sua energia, pela sua combatividade juvenil, pelos quais nós agora temos que lutar e que também eles estão a compreender o seu papel neste país. Não são uma peça do sistema, têm que fazer história. Muito obrigado por estarem aqui e criarem todo este ambiente bonito nesta sessão de abertura. Saúdo todos os dirigentes da FPU aqui presentes. E tenho aqui algumas notas, não é propriamente um discurso, faço o que me pediram, um incentivo a esta organização que, em primeiro lugar, a sua presença aqui começa por mostrar a natureza deste regime. O Para Já Servir Angola, com todas as condições de ser um partido legal, ainda, até hoje, continua a gastar energia, a gastar finanças para poder ser um partido político legalizado. É o exemplo mais claro da natureza deste regime. Um regime que não segue a Constituição, um regime que não segue as próprias leis que cria, que manipula, que faz o que quer, na base da vontade do Presidente da República, na base da vontade de um único partido. Portanto, o que se passa com o Para Já Servir Angola, não obstante toda a pressão das outras forças políticas, toda a pressão da sociedade civil, mostra que estamos num regime que não é um regime verdadeiramente democrático. Abaixo a ditadura. E por isso quero saudar toda esta tenacidade que os membros do projeto político Servir Angola continuam a manter até este momento. Continuam a dizer: estamos aqui e temos um papel a desempenhar na arena política nacional. Esta tenacidade inspira-nos a todos nós. Lutar contra a corrente, lutar contra os abusos, lutar contra a injustiça,
E, portanto, nós estamos convencidos que se todos nós estivermos unidos, se conseguirmos articular esta luta do para já servir Angola pela sua legalização, com todo o povo, vamos conseguir, efetivamente, que o para já tenha o seu lugar na cena política nacional. Viva o para já servir Angola! Viva a tenacidade dos seus membros! O que é que isto quer dizer? Há pouco tempo dissemos abaixo a ditadura, mas nós estamos aqui. O para já servir Angola não está legalizado, mas estamos aqui a falar. Eu estou aqui a falar. Então nós estamos perante um regime mais sofisticado que uma simples ditadura. Nós vivemos o tempo da ditadura de Salazar Caetano. Nós tínhamos que fazer tudo na clandestinidade, porque senão íamos presos. Não podíamos estar aqui perante a comunicação social a falar. Mas como é que se compreende isto? Nós estamos neste regime. É que nós estamos aqui a discutir, a criticar o regime, a dizer que ele é ditador. Mas estamos aqui, ainda não fomos presos. E é isto que nós precisamos descobrir, porque isto é um sistema sofisticado, que se nós não tomarmos em conta a sua verdadeira natureza, nunca vamos ter elementos eficazes de combate. Desde 1992, andamos todos aqui à procura da democracia. Houve uma luta com armas na mão que se fez neste país. O que é que conseguimos? O chamado multipartidarismo. Esta abertura aqui, toda esta luta que houve, toda a luta democrática que existiu também nas cidades e nos campos, conduziram a isto. Mas não conseguiram trazer a verdadeira democracia em Angola. Nós não temos instituições democráticas em Angola. Então que regime é este? Cheio de habilidade, que nos consegue iludir as pessoas que estamos no regime aberto e livre, que faz ter uma Assembleia Nacional, que reúne 400 deputados internacionais, para verem que isto aqui é uma democracia, um regime aberto, que vêm fazer acordos connosco e dizer que precisam de uma sociedade civil vibrante, quando nós estamos a ver no Parlamento leis contra a sociedade civil. Que regime é este? Nós temos que ser francos e dizer que nós estamos num regime autocrático. Estamos num regime em que tem leis abertas, tem uma Constituição fundamentalmente democrática, mas o regime não consegue ter uma praxis democrática. Mas o regime, em tudo aquilo que é essencial, trava. E, portanto, é este regime que nós nos temos que confrontar. E os sinais últimos são sinais extremamente perigosos num contexto mundial, em que o mundo está cada vez mais perigoso. Basta ver Gaza. E que o nosso país, a direção política do nosso país, está a encaixar perfeitamente neste novo mundo perigosíssimo. E nós constatamos que o regime quer aprofundar com o nosso consentimento, com o facto de estarmos na Assembleia Nacional, os laivos ditatoriais. Nós temos uma lei que está a ser discutida sobre as organizações não governamentais, que é de facto uma lei de controle, uma lei fascista. Nós temos agora esta lei de segurança nacional. Nunca tivemos segurança nacional e debaixo deste regime, que isto é um Estado securitário, o que nós temos efetivamente é
um regime, uma segurança nacional que protege o partido no poder, protege o Presidente da República e faz a manutenção do poder. Não é para isso que servem as seguranças nacionais. Nos regimes democráticos, as seguranças nacionais defendem o país, defendem todos os regimes democráticos, defendem todos os partidos políticos. Não estão aqui para defender a manutenção de um partido político e de um Presidente da República. Portanto, esta lei é para reforçar esses mecanismos. E isto é um dos graves problemas que nós temos no nosso país. Nós agora verificamos também uma outra tendência, que é o regime buscar legitimidade externa. Não a tem internamente, porque sistematicamente faz batota eleitoral. Estamos há 30 anos nisto. E, portanto, vai buscar agora a legitimidade interna. É um cruzamento de interesses. Um cruzamento de interesses com aqueles que são do exterior, que até se aproveitam da oposição e dizem ao partido no poder: atenção, ou vocês seguem a nossa música, ou nós vamos dizer que os outros têm a maioria do povo. E com base nisso, este país vai ser cada vez mais enxugado, mais espremido. O povo vai sofrer cada vez mais, porque temos aqui um núcleo extremamente ambicioso que não tem perspectiva nacional e olha meramente para o seu umbigo, disposto a toda a repressão e aquilo que já foi dito aqui pelo nosso companheiro Chico Viana. Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Mas debaixo deste contexto, nós temos que lutar, nós temos que resistir, nós não podemos permitir que este povo, que sofreu tanto no tempo colonial, que lutou para sair das garras coloniais, lutou e fez isso com sucesso, agora se submete a uma espécie de colonialismo interno. Nós temos que combater. Temos um conjunto de desafios. Já foi feito aqui o diagnóstico deste país, não precisamos de repeti-lo. Mas temos que dizer aqui que nós temos que lutar e o início desta luta está nas autarquias locais. Autarquias locais! Autarquias locais! O poder tem medo da descentralização política. E tem razão em ter medo. Isto é um poder concentrado. Era, aliás, um grande desafio que nós tínhamos em 1992, que era descentralizar o país. Até hoje, continuamos na mesma. Nós precisamos de trazer as autarquias locais porque vai ser um fator de democratização deste país. E nós sabemos que há uma forte oposição do partido que está no poder. Uma forte oposição do Presidente da República, que pensa que o país é dele, que acha que ninguém o pode forçar, mostra que não é democrata. O democrata está sujeito a pressões populares e tem que aceitar essas pressões populares. A primeira pressão vem no próprio voto. E os democratas estão disponíveis para aceitar a vontade popular através do voto. Seria bonito que todos nós, no fim de umas eleições, pudéssemos felicitar quem ganhou as eleições, porque as eleições foram bem organizadas, porque a contagem foi bem feita. Mas isto não é possível em Angola, porque há um roubo da vontade do povo sistematicamente. E, portanto, como eles têm medo da descentralização, mesmo com a maioria social que nós temos sobre esta matéria, as grandes organizações da sociedade civil, as organizações da Igreja, todas se pronunciam pelas eleições autárquicas. Os partidos políticos que querem a mudança pronunciam-se pelas eleições autárquicas. Só o regime não quer uma parte do regime, porque nós sabemos que outros que estão lá dentro até querem. Mas que a tática do regime, como já perceberam, é concentrar o seu poder no Presidente da República. E é a partir daí que tudo se articula. Portanto, ele não quer,
sabe que vai perder, sabe que tem que distribuir o poder, sabe que no próprio MPLA tem que descentralizar e não é isso que ele quer. E, portanto, quer impedir que a vontade do povo seja suprema neste país. Nós não podemos permitir isto. Vamos lutar pelas eleições autárquicas neste país, apesar das condições que nós temos desta autocracia, em que parece que andamos todos aqui num certo movimento, mas quem manda é só um, auto. Então, estes grandes desafios que nós temos são desafios que impõem e exigem a nossa luta. Mas quais são as constatações que vamos chegando, e sobretudo depois de 2022, em que essa constatação ficou generalizada? Os povos aprendem com a sua própria experiência. Não precisam de ler muitos livros, como muitos de nós. Não, a própria experiência que os faz aprender. Muitas vezes os povos também se iludem, caminham por aí, mas através da sua própria experiência aprendem. E todos nós aprendemos uma coisa que se transformou numa lei política neste país. E é uma conclusão muito dramática. Nas atuais condições políticas que nós temos no país da autocracia, não é possível alternância política neste país. Esta é que é a grande constatação. No regime autocrático, nós temos todas as instituições capturadas pelo sistema. Elas não são determinadas nem pela Constituição, nem pela lei em matéria da sua praxis. Nós não temos separação de poderes neste país. Nós temos uma comunicação social dirigida. Neste país, até os concursos públicos que se fazem no meio judicial estão em crise, porque é preciso pôr as pessoas do partido, é preciso servir em primeiro lugar a clientela do partido que está no poder. E as instituições que cuidam da organização do processo eleitoral e que fazem a contagem deste processo e que validam este processo estão capturadas, seguem as ordens políticas. Como é possível nós termos um povo com a capacidade matemática de retirar em todas as eleições que temos no país, 10% ao MPLA, 81, 71, 61, 51. Isto é possível. O MPLA determina quanto é que um vai ter, quanto é que outro vai ter. É verdade que vê a temperatura. E nós verificamos, por exemplo, que com a nossa tática do voto ao centavo, com a grande campanha da conquista do voto e a tática do voto ao centavo, que foi a defesa do voto, tudo isto conjugado fez com que reduzissem a manobra em Luanda, em Cabinda, no Zaire. Entraram em pânico quando viram as atas publicadas pela comunidade, pelo povo, nas redes sociais. E tiveram que fazer o seu efeito. Mas já tinham determinado que iam ter 51%. E atenção, podem-se retirar mais 10% em 2027 e voltar a ganhar as eleições. Basta manipular os assentos nas províncias. Ganha o Presidente da República, porque é assim que está o nosso sistema. É o deputado número 1 do partido que vence. Ganha a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. E se não tiverem a maioria dos assentos, podem encontrar aí uns partidos com os quais fazem aliança e arranjam uma maioria na Assembleia e até dizem que estão pela unidade nacional. Portanto, tenhamos muito cuidado. Não é possível alternância neste país com este tipo de instituições capturadas. A maioria da CNE
é do partido que está no poder, é do Presidente da República. O Tribunal Constitucional, e tem aspa e o para já, é o exemplo disso. De forma arbitrária, hoje não é um partido político. E este Tribunal legaliza qualquer partido político em que o Presidente da República manda um bilhetinho a dizer passa. É essa a situação do nosso país. É uma situação dolorosa, porque nós estamos a perguntar qual é o nosso papel. Legalizamos com um partido político. Fala-se que a abertura política, estamos aqui a falar. O povo acredita no sistema, acredita que há instituições e que, portanto, pode transferir a sua vontade para os partidos políticos e os partidos políticos, então, poderem assumir o poder. E isto não acontece. Há uma luta que temos que fazer, que é transformar essas instituições. Mas podemos não conseguir. E é por isso o Bloco Democrático apela a todos os militantes da mudança. Saibamos lutar com o povo. Saibamos, com o povo, ser a força de pressão suficiente para que possamos operar mudanças neste país. Nós não podemos permitir mais uma vez ser enganados em 2027. E temos que utilizar todos os mecanismos que a ação democrática nos dá. Uma greve é um mecanismo democrático. Uma sentada é um mecanismo democrático. Um boicote é um mecanismo democrático. Há todo um conjunto de formas de lutar. Mas temos que estar decididos e saber que essas instituições precisam de ser pressionadas. Se não mudam o seu caráter, elas têm obrigatoriamente que ser pressionadas. Temos que ter esta coragem, temos que afirmá-lo de uma forma convicta, porque a história já mostrou que querem fazer de nós o folclore da democracia. Querem, da mesma forma como têm a manutenção do poder, também querem que nós façamos a manutenção na oposição. Trabalhemos só para nos manter sempre na oposição. Isto não pode ser. Temos que mudar o caráter de luta neste país para podermos atingir os nossos objetivos, que não são objetivos particulares, são objetivos populares. Viva o povo angolano! Viva o povo angolano! E é por isso que nós temos a Frente Patriótica Unida. Porque a Frente Patriótica Unida é essa conjugação de vontades. Vamos apurar o nosso ponto de vista estratégico e estamos a estudar isto para a nossa ação conjunta. Por isso é que para já tem que ser forte. A UNITA forte, o Bloco Democrático forte, para termos uma Frente Patriótica Unida forte. Viva a Frente Patriótica Unida! Viva a Frente Patriótica Unida! O povo acreditou na Frente Patriótica Unida. Em 2022 vencemos as eleições. E o regime teve que militarizar o país para firmar a batota eleitoral. O que aconteceu aqui foi um golpe militar. Tenhamos consciência disso. Temos que estar à altura desta ofensiva do governo. E só há uma forma, é estar unido com o povo. Temos que perceber que as lutas que o povo enfrenta são as nossas lutas. E com o povo vencermos cada espaço, cada terreno, quer seja uma luta municipal pela água, pela energia, pela luz, quer seja uma luta mais ampla pelos direitos humanos, a defesa de todos aqueles que, inclusive hoje, temos 4 presos políticos no país, temos que nos unir para os libertar. Democracia não tem presos políticos, isto não é democracia, mas nós temos o direito de lutar para que tenhamos um regime com verdadeiras instituições democráticas no país e uma funcionalidade que sirva a toda a gente. Viva a Frente Patriótica Unida! Viva a Frente Patriótica Unida! O país precisa de nós. Eu venho do Planalto Central. Fizemos a nossa abertura do ano político, o Bloco Democrático, no Bié, no Conche. Ali onde é o centro, Camacupa é o centro de Angola, o centro geodésico de Angola. Tentamos irradiar
esta mensagem por todo o país. O Planalto Central, que devia ter um grande desenvolvimento, este é um país atrasado. Há fome no Planalto Central. Fome. Há pessoas que morrem de fome. E há toda a insensibilidade governamental para isso. Nós temos que travar isso. E é por isso que nós temos que estar unidos com a sociedade civil e temos que criar programas alternativos com todas as nossas forças. Mostrar que este regime não é um regime do povo e que nós temos que ter alternativa para aquilo que de mais grave está a suceder em Angola. Então, o que me resta aqui é desejar à Comissão Política Provisória que faça, do para já, que faça uma análise rigorosa da situação, que consiga encontrar os caminhos para reforçar esta luta do povo pela conquista da democracia, pela conquista de verdadeiras instituições democráticas em Angola. Desejo a todos os membros da Comissão Política Provisória bom trabalho, sucessos na vossa reflexão. Viva a FPU! Viva! Viva o para já servir Angola! Viva! Tudo por Angola! Muito obrigado. Obrigado.